Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Nossa, como é bom contar com a sua companhia nesta manhã de domingo. E hoje tem um programa muito especial. A gente vai falar do Ser Sistêmico Instituto e onde a visão sistêmica pode te ajudar, viu? No primeiro bloco, a Renata ela vai explicar tudo pra gente e no segundo bloco, o esposo dela, o Beraldo, vai contar também como o Instituto mudou a vida dele e pode mudar a sua também, viu? É a partir de agora, no Record Entrevista de hoje, que já está no ar, claro, com a sua companhia. Vem comigo! Bom, e a partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho do Ser Sistêmico Instituto e saber um pouco mais e com certeza, olha, você vai se impressionar. Quem vai explicar tudo pra gente nesse primeiro bloco é a Renata de Luca, uma das fundadoras do Instituto. Bom dia, Renata. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos assistem. Seja muito bem-vinda no programa e obrigada por passar um pouquinho pra gente do seu trabalho, do seu esposo, que a gente vai conhecer ele no segundo bloco. Mas explica pra gente. Ser Sistêmico Instituto. E eu sei que vocês trabalham com 3 ordens, né? Então vamos começar desde o princípio. Como é esse trabalho? Esse trabalho é baseado na filosofia sistêmica. O que é? A filosofia sistêmica. Um alemão que ele descobriu que existem leis naturais, assim como a lei da gravidade, que atua no nosso inconsciente e, por consequência, nos nossos relacionamentos. E como nós somos um sistema, porque todos os nossos ancestrais estão em nós, já parou para pensar, né? A filosofia sistêmica, ela relembra a gente que nós somos 50% a mamãe e 50% o papai. Quer dizer, a gente leva o gene dos dois para a vida. Exatamente. E, inclusive, a ciência atual, que é a epigenética mais especificamente, ela traz para a gente a comprovação de que não são só os aspectos físicos que nós carregamos, mas também os aspectos e vivências emocionais. Então, digamos assim, que traumas que foram vivenciados na nossa ancestralidade podem ser repetidos por nós se nós não nos alinharmos a essas 3 leis que você está dizendo. Essa regra serve para todos os filhos ou cada um pega um pouquinho? Digamos assim, que serve para todos, mas cada um pega, às vezes, o que precisa pegar para equilibrar o sistema. Às vezes pega um pouquinho da parte boa, um pouquinho da parte que não é tão boa. Mais ou menos isso. Quando a gente compreende, né, como isso tudo funciona nos nossos relacionamentos, a gente sabe, então, tem uma luz de qual caminho seguir para a gente estar alinhado a essas leis, a essas 3 leis que a gente fala que são 3 mandamentos na vida da gente. 3 leis, vamos lá. Isso. Quais são? Pertencimento, ordem e equilíbrio. E a gente vai saber um pouquinho delas daqui a pouco, mas antes eu quero saber. O Instituto começou com você e com seu esposo, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, estamos aqui no planeta Terra. Como todos os seres humanos, temos os nossos desafios. Nós 2 estamos no nosso segundo relacionamento e nós tivemos muitos desafios. Buscamos ajuda, terapia, cursos de autoconhecimento para nos ajudar. E quando eu conheci a filosofia sistêmica, foi a pecinha assim que terminou de encaixar, não para a gente parar de ter problema, mas para a gente conseguir lidar com esses desafios de uma forma mais leve. E é isso que a filosofia sistêmica traz para a gente, uma fluidez na vida. Bom, a sua formação é? Psicologia. E a do seu esposo? Administrador de empresa. E a gente vai saber no segundo bloco que tudo isso mudou a vida dele, inclusive profissional. Exatamente. Agora vamos lá. Quanto tempo já tem o Instituto? Já tem 2 anos e pouco. E aí vocês começaram através de que você estudou essas filosofias, e né? aí ele se encantou também com isso tudo. E aí, a princípio, a gente pensou assim, puxa, se mudou tanto a nossa vida, pode levar ajuda para outras pessoas, mas a gente começou informalmente, porque cada um na sua profissão, e a gente pensou numa renda extra. Só que a partir do momento que você começa a ensinar, porque cursos, workshops, você também começa a praticar ainda mais. E a partir disso, a nossa vida começou a ficar mais fluida ainda e melhor ainda com isso tudo. Que eu, por exemplo, machuquei o pé aqui e não pude ir a tal lugar. É bem profundo. Até porque que eu repito algo que a minha mãe fazia, porque a minha avó, né, no caso,
do homem o pai, o avô. Por que isso acontece na minha vida? Isso, exatamente. Ah, então a gente vai entender melhor os porquês da vida. Isso. Agora vamos para as 3 ordens. Por onde a gente começa? Então a gente começa pelo pertencimento. O que é o pertencimento? Pertencimento diz que todos que pertencem ao sistema pertencem e ponto. Não tem o que a gente possa fazer que tire. Então minha mãe nunca vai deixar de ser minha mãe, minha avó nunca vai deixar de ser minha avó. Só que quando a gente julga alguma dessas pessoas que são os nossos ancestrais, é como se a gente estivesse tirando eles do sistema. Sim, verdade. E aí, quando a gente tira eles do sistema, o sistema, que na escola a gente já aprende, né? O sistema, ele precisa se reequilibrar. Então, para ele se reequilibrar, vai haver ali alguma consequência, geralmente uma repetição até daquele comportamento que a gente criticava naquela pessoa. Sim. Para que a gente possa incluir de volta aquela pessoa no sistema. Ah, olha então, só. Aquela pessoa pertence, ela não pode ser tirada. E aí, para que a gente possa, então, reequilibrar, a gente vai acabar tendo essa dinâmica de repetir aquilo. E aí, o que essa lei traz pra gente? Que se a gente para de julgar, se a gente inclui no nosso coração que aquela pessoa é daquele jeito, a gente se liberta de ter que repetir aquele comportamento. Essa parte do pertencimento, tem muita gente que acha que casa e é dono da mulher ou a mulher dona do marido. Isso ajuda também a pessoa a entender? Ajuda muito e principalmente em casos de término de relacionamento, que é muito comum atualmente, a gente saber que terminou, mas não terminou. Sim, porque existem filhos. E mesmo que não tenham filhos, eu costumo dizer, inclusive nos meus atendimentos, eu falo pra pessoa, pensa assim, era você, água, e a pessoa com quem você se relacionava, outra água que estava dentro de um copo. A partir do momento que houve o relacionamento, misturou essa água. Sim. Tá? Quando a gente mistura a água de 2 copos num só, tem como desmisturar depois? Não, ou seja, ex é para sempre. Exatamente. Então a gente nem usa o termo ex, a gente usa meu primeiro marido ou minha primeira esposa. Sim, que foi uma vivência que você teve, essa pessoa fez parte da sua vida. E vai continuar fazendo. A sua história, quem você é hoje, você carrega aquelas experiências que você vivenciou com aquela pessoa. Vamos para a segunda lei, então, qual é? A segunda lei é a lei da ordem, que diz que quem veio antes e quem veio depois e ponto. E o ponto é o mais importante. Por que o mais importante? Porque nada que eu coloque depois do ponto vai mudar o que veio antes. É verdade. Ponto final. Ponto final. Então, minha mãe veio antes, ela é mãe. O avô veio antes, né? Então, uma analogia que a gente gosta de fazer é que, assim, quem veio antes de nós é uma cachoeira. Então, vem lá aquela cachoeira, aquela água toda de todos os nossos ancestrais e cai no rio que somos nós. Qual é o objetivo do rio, Mara? É levar água para o mar. Sim, é um curso, né? Exatamente. Então, a lei da ordem é essa, é uma ordem natural. A gente pega da cachoeira e leva para o mar. Tá, mas aí o rio, ele tem muitas remanescentes que desagam nele. Ok, vai levando. Vai levando. Vai levando. O problema é que quando a gente julga quem veio antes, que não foi legal, que a água não estava boa, que isso, que aquilo, a gente tá excluindo já da lei do pertencimento lá, né? E a gente tá saindo da nossa ordem querendo dizer assim, se eles não foram bons, quer dizer que eu posso ser melhor. Quando eu tenho essa consciência, assim, de que eu posso ser melhor, é como se eu tivesse querendo me transformar numa cachoeira para trás, como se eu estivesse devolvendo a água. Tipo assim, essa água não me serve. Aí você passa a não viver. Aí você passa a não viver, porque você fica sem água, o teu rio fica seco. Agora vamos, então, para a terceira lei. A terceira lei é a lei do equilíbrio, que é a troca entre os relacionamentos. Então, com os nossos ancestrais, é a ordem. Tem os de cima e o rio aqui embaixo. Com todos os outros relacionamentos, relacionamento de casal, amizade, profissional, troca de serviço, é tudo a lei do equilíbrio. Então, onde tem a lei do equilíbrio, é a lei do equilíbrio. Onde tem a ordem, é a lei da ordem. As duas não atuam no mesmo relacionamento. Tá. Então, equilibrar os relacionamentos. São as trocas. As trocas. Tá? Então, eu e meu marido, eu vou fazer algo pra ele, então eu vou creditar. E aí, ele vai ficar no débito. O que ele vai fazer para equilibrar o relacionamento? Vai fazer alguma coisinha para mim também, para o relacionamento ficar equilibrado. E essa lei do equilíbrio vale também, por exemplo, no relacionamento de trabalho? Com certeza. É o próximo exemplo, inclusive, que eu ia te dar. Ah, então vamos lá. E aí, então, a pessoa vai trabalhar,
olha onde é a troca, onde é o equilíbrio. Ela vai entregar um serviço e ela vai ser paga por aquele serviço. Sim. Então, se ela sente que ela está recebendo a mais do que o que ela está entregando, ela vai se sentir em desequilíbrio. Sim. E aí, muito provavelmente, ela vai se desmotivar. E acontece também o caso contrário, né? De ela achar que ela está entregando muito e recebendo pouco. E aí também é onde ela pode se desmotivar e acabar saindo do trabalho. A pessoa tem que ter uma compreensão de qual é o equilíbrio que existe ali entre o trabalho dela e o que ela está recebendo e o que isso tudo envolve na entrega, E né, o valor da empresa. que ela tem na realidade. Mas isso tudo vai acontecer de cima para baixo, Mara. Porque é quem está em cima, quem tem a liderança da empresa, que tendo essa compreensão vai conseguir lidar com aquele colaborador de forma que ele vai se sentir pertencente, vai se estabelecer a ordem entre as pessoas, ele vai ficar clara, porque na empresa também tem a ordem. Saber o valor. A cachoeira que ele da tem. empresa é quem entrou primeiro na empresa, não é o top lá do gerente, porque às vezes o gerente foi o último a entrar e a ordem da empresa é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Ah, olha só, Tá. que legal. Isso Então, é quer dizer, a muito- experiência conta muito. Isso é muito, assim, é uma cerejinha que a gente entrega, inclusive, no nosso curso, com bem aprofundado. Que bacana, gente. Isso daí, sabe? Porque a partir do momento que a pessoa começa a ter essa compreensão, muitas coisas melhoram nos relacionamentos dentro da empresa. E quem procura mais no Instituto? Hoje, o nosso público maior, a porcentagem é de mulheres. A Olha mulher, só. ela tem uma abertura para o autoconhecimento que a gente tem essa... acho que todo mundo percebe isso, né? Que a só mulher busca no nosso bate-papo aqui mais, foram né? muitas dúvidas que eu fui perguntando, você viu? Então, o nosso público maior é de mulheres, né? Mas é um público... Nós também temos homens, inclusive, que participam do curso. Casais Sucesso na Empresa, também, casal, sim, né? Olha só que legal. Então- E para quem se interessou, como são essas reuniões? A gente sabe que na pandemia tudo ficou um pouco mais complicado, mas a gente vai sair dessa, gente. Vacina no braço, tá acabando, se Deus quiser, e a gente vai voltar ao normal. Mas como vocês estão se organizando? Olha, nós estamos nos organizando com grupos pequenos, dentro da nossa capacidade aqui do nosso local, com distanciamento e seguindo todos os protocolos necessários. E assim, quais os dias das Porque- reuniões? Isso, assim? porque assim, a gente foca mais no presencial, porque o presencial ele traz uma facilidade de clareza, de compreensão. mais complicado o online, de né? sensação também, porque a gente faz muitos exercícios que usa o corpo mesmo para sentir todas essas leis atuando e tudo mais, sim. né? A gente faz online também algumas palestras para que as pessoas possam conhecer a filosofia sistêmica. E a gente tem, então, o workshop, que são trabalhos que são feitos uma vez por mês, ao longo de um sábado todo, onde a Sim. pessoa compreende a filosofia sistêmica, como que ela pode viver a vida dela a partir disso. É uma introdução, vamos E dizer assim. se ela tem um desafio que ela está querendo superar na vida dela, aí ela vai fazer a constelação. Que a constelação familiar é a ferramenta utilizada para a gente trazer à luz o que é que está atuando ali no inconsciente da pessoa, quais são as leis aí que foram desalinhadas, que não foram seguidas, e aí a pessoa pode enxergar ali qual é o caminho que ela precisa seguir e praticar na vida dela para ela conseguir superar isso. Então, para quem se interessou, onde encontrar o Ser Sistêmico, o Instituto? Então, o Ser Sistêmico Instituto nas redes sociais é Ser Sistêmico Instituto, tanto em qualquer rede social. E o nosso WhatsApp Business é o 17 3216 5571. Tá? Gente, é só entrar em contato, ter mais informações e com certeza vai mudar muito na sua vida. E no segundo bloco, a gente vai conhecer o Beraldo José, que é o seu esposo, Sim. né? E a vida dele mudou, né? Muito. A gente vai saber então. Muito obrigada, Renata, Eu pela que sua agradeço, participação, eu que agradeço. pelo trabalho que você faz como psicóloga e também no Instituto. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais informações e entretenimento no Record Entrevista. Não saia daí.
Record Entrevista de hoje já está de volta e você está conhecendo um pouco do Ser Sistêmico Instituto, né? A Renata falou no primeiro bloco, explicou tudo pra gente e agora a gente vai conhecer o esposo dela, o Beraldo José Ritt. Tudo bem, Beraldo? Tudo bem, e você, mãe? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, agora eu queria saber, a Renata já explicou pra gente no primeiro bloco que o Ser Sistêmico Instituto mudou sua vida. E mudou em quais aspectos? Vamos lá. Mudou tanto no aspecto pessoal, como ela já disse, no nosso relacionamento, né? Que a gente tem um sistema complexo, que nós vemos de outro relacionamento já, então nosso relacionamento mudou muito, inclusive com as filhas que eu tenho do primeiro casamento. E também no aspecto profissional, porque quando eu comecei a conhecer as leis sistêmicas, eu comecei a entender a minha jornada profissional. Você fazia o que antes? Eu trabalhei sempre na área financeira. Sempre com números? Sempre com números. Sua formação é administrador de empresa? Administrador de empresa com especialização em gestão e financeiro. Então, você trabalhava numa empresa que dava consultoria para as outras empresas, isso? Na minha carreira profissional, eu sempre trabalhei com vendas, com gestão de negócios, né? E há uns 6 anos eu tinha uma empresa de consultoria na área financeira. Quer dizer, sempre com números, com resultados. Com números. Sempre, a gente diz sempre do lado cartesiano. Sim. Né? Sempre do lado exato. Então, o que aconteceu na minha carreira e nas empresas por onde eu passei a entender o porquê de empresas que foram à falência, do porquê que eu não conseguia alcançar objetivos profissionais. E você se sentia mal por isso? Sim, eu queria saber o porquê, né? Porque muitas vezes os profissionais, eles têm competência, têm conhecimento, tem formação técnica, especialização, tem pós-graduação, tudo. E a carreira não vai e não progride como eles gostariam. Por quê, né? E isso tem um motivo. E esses motivos são quase sempre inconscientes. Porque, segundo Bert Hellinger, que é o pai das constelações, nós temos um ciclo de vida. Sim. Né? E o primeiro ciclo é na nossa família. A gente nasce, é o nosso primeiro sistema. Né? Um segundo sistema para onde a gente vai é o trabalho. Então, se algo não está indo bem no trabalho, em algum lugar está o problema. E onde? E geralmente ele está lá atrás. De onde você surgiu? Está lá na nossa família, no nosso sistema de origem. Normalmente sim. O papai e a mamãe. Olha só. Né? Então, quando a gente passa a entender as 3 leis que envolvem a visão sistêmica, a gente tem a possibilidade de encontrar soluções que antes a gente não imaginava. E quando você conheceu essa filosofia, você começou a melhorar no seu trabalho anterior ou você se encontrou? Como que foi essa mudança? Porque hoje você só trabalha aqui com o Instituto. Isso. Então, como foi? Quando eu comecei, a Renata começou a trazer para mim a filosofia sistêmica, a visão sistêmica, eu comecei a entender algumas coisas pessoais, comecei a estudar alguns livros que falavam sobre a visão sistêmica empresarial e comecei a fazer esse link com a minha vida profissional. Dentro da minha empresa de consultoria, eu comecei a perceber que muitas empresas com problema financeiro, o problema não era o financeiro. O problema eram comportamentos, eram dinâmicas que aconteciam que geravam o problema financeiro. Sim. Né? E essas pessoas não iam sair daquele lugar porque era inconsciente. Está em outro lugar que elas nem imaginavam. Por exemplo, uma empresa ela não vai porque tem 2 sócios, um gasta mais ou assim, um se dedica a outra coisa que não era a empresa, vamos dizer assim? Então, esse olhar de gastar mais ou se dedicar a alguma outra coisa pode ser um problema sistêmico. Pode ser que ele esteja emaranhado com alguma coisa do sistema que faz ele não olhar para a empresa, que faz ele ter essa dinâmica de gastar mais. Então, como a Renata falou, se a gente exclui uma pessoa julgando ela, por exemplo, o papai faliu a empresa dele gastando muito dinheiro. Sim. E ele julgou isso no pai, provavelmente, inconscientemente, ele vai repetir isso e vai começar a perder dinheiro também como forma de incluir o pai. Porque ele está com aquele pensamento lá atrás, o que aconteceu com o pai, ele não esquece. Porque ele está vinculado num sistema que não pode ninguém ser excluído. Para você, como que foi essa parte de seguir o rio? Abrir mão da sua carreira, de onde você se formou, fez pós, trabalhou sempre com números, aquela loucura da venda, tudo, metas, e se dedicar a algo tão diferente? Eu senti no meu coração que é algo que transborda mais em mim. E senti que eu poderia ajudar mais as empresas se eu atuasse com a visão sistêmica para que liberasse as empresas para que nos outros problemas que elas tenham, financeiro e tudo mais, possam fluir melhor. E não aquela regrinha que você trazia antes do que você aprendeu na faculdade. Exatamente, tudo. de aplicar relatórios, ferramentas de gestão, né? Quase sempre elas não funcionam
porque existe algo antes disso. Quer dizer, você continua no seu trabalho, mas de uma outra maneira. Sim, eu continuo nas empresas, mas dando um suporte, uma base no relacionamento, na parte... Porque assim, nós temos o QI, que é a nossa inteligência, que você falou de sabedoria e tudo mais. Nós temos o QE, que é a inteligência emocional. Sim. O que a gente está descobrindo é que a inteligência relacional, ela que administra todos esses outros dois. Se você não tem uma inteligência para se relacionar nos ambientes onde você vive, ambiente de casal, na empresa, com as amizades, aquele relacionamento, a tua vida não flui. Porque provavelmente você vai violar uma das 3 leis e aí as consequências vão vir como dinâmicas e comportamentos, inclusive doenças, outros aspectos, mostrando para você que algo está errado. E repete para a gente essas 3 leis que a gente falou no primeiro bloco. Então, vamos lá. É a lei do pertencimento. Pertencimento. Todo mundo pertence por direito. Tá. Segunda. A lei da ordem, que existe uma ordem e ela deve ser seguida. E a terceira? E a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Quer dizer, pertencer, ter ordem e equilibrar. E equilibrar todas as outras 2 equilibradas com a terceira. A terceira do equilíbrio é a mais delicada da gente conseguir viver nela. Viver, né? Porque eu tenho, não é o que eu faço, mas sim como eu dou algo e como eu recebo algo, né? Então, eu dar algo que a pessoa não vai conseguir me dar uma coisa em troca, eu estou desequilibrando o relacionamento. Sim. E ela me dar muito, né? Também vai desequilibrar, porque eu também não vou conseguir retribuir tudo que... E esse equilíbrio, olha que legal, ele pode ser tanto para o mais como para o menos. Sim. Porque se eu faço algo muito ruim para você, eu também desequilibrei o relacionamento para baixo. E aí você tem que ter algo bom depois para equilibrar. Não, a responsabilidade de equilibrar quando alguém faz algo ruim é de quem está em cima. De fazer Olha algo ruim para aquela pessoa também. Para ele entender. Assim, algo ruim assim, para que possa equilibrar o relacionamento. Não é ficar na posição de inocente, falar ele que me maltratou, ele que me magoou. O troco, né, que a gente chama, para equilibrar, é eu fazer algo também para que a pessoa possa sentir aquilo e aí o relacionamento equilibra. Para a gente terminar, eu queria saber, o Beraldo e a Renata, hoje trabalhando juntos, seguindo, passando esses ensinamentos para as outras pessoas, ela que já era psicóloga, já trabalhava com esse relacionamento de pessoas, mas você que mudou totalmente sua vida, qual o resumo hoje no Instituto, o Ser Sistêmico Instituto? Eu e a Renata, a gente busca muito, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com alegria, né? Que a gente tem que fazer algo que transborda da gente. Então o resumo é assim, o meu relacionamento com a Renata, os meus relacionamentos com os meus pais e o meu relacionamento profissional hoje, que é o Ser Sistêmico Instituto, que desde janeiro eu estou me dedicado totalmente a ele, é um transbordar dos nossos valores. Que o valor do Ser Sistêmico Instituto é leveza, disposição, né, felicidade e amor. Vocês tomaram a decisão em plena pandemia. Em plena pandemia. Foi mais difícil ainda, né? Foi difícil, mas foi melhor. Foi melhor. Porque nos ajudou também a passar por esse período, porque as famílias estão num momento delicado de estarem convivendo muito. Sim. E os relacionamentos ficam mais complicados. Muita gente, né? Pra muita e a gente visão sistêmica ajuda muito nisso. Eu gostaria que você deixasse novamente as redes sociais, o telefone, para quem se interessou em conhecer um pouco mais e fazer parte do Instituto com vocês. Sim. O Instagram e Facebook é Ser Sistêmico Instituto. E o nosso telefone do WhatsApp é 17 3216 5571. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente fica por aqui hoje no Record Entrevista. Se você perdeu algum momento dessa entrevista, do primeiro bloco com a Renata, do segundo bloco com o Beraldo, é só acessar recordtvriopreto.com.br, tá tudo lá esperando por você. Eu fico por aqui, no próximo domingo tem mais informações e entretenimento no Record Entrevista, porque a nossa produção já está trabalhando para trazer um programa nota 1000 para vocês. Quem tá chegando? Ele, nosso amigo Gentil Rossi, com sucesso de todos os tempos, trazendo muita alegria, muita música boa para deixar o seu domingo ainda melhor. Fiquem com Deus, se cuidem, um super beijo e até o próximo domingo. Tchau!